a falta de trabalho tem feito muita gente ir cada vez mais para as cidades. Então esse aglomerado de seres humanos, uma única localidade, por si só, já é um marcador de risco, porque tem estudos que já avaliaram uma mesma etnia que migrou, por exemplo, no caso desse estudo para o subúrbio de Londres, e eles sem, obviamente, uma geração toda sem casar entre os londrinos, entre eles mesmos só, quando comparado às mulheres, as mulheres de Londres têm 20% de endometriose, as mulheres nativas lá da região deles, que ainda trabalham na agricultura familiar, nada de endometriose. Então, isso só mostra que o impacto de viver na cidade grande já é o suficiente para você ter muito mais chance de ter endometriose. Pode passar. E agora, falando um pouquinho de sintomas, gente, veja que parece fácil, às vezes é fácil fazer diagnóstico de endometriose, não precisa ser bem especialista. Tem dor moderada e intensa no período menstrual, dor na relação, um desconforto para evacuar, acabou. Endometriose, não precisa de exame sofisticado. Vou lá botar. Pouca gente tem coragem, porque nós somos ensinados muito que a gente precisa de um exame para falar que está escrito lá que tem endometriose. Hoje, o profissional, a gente ensina que tem que ter coragem de sim, não precisa falar que é confirmado, então vamos estar confirmado, mas a gente tem que colocar a hipótese diagnóstica e tratar e trabalhar já como se fosse endometriose. Isso é muito importante. E essa gama de espectros de manifestação clínica, ela também ocorre, ou seja, tem mulheres que a primeiro contato com endometriose dela não é com dor, não, é quando ela vai tentar engravidar, ela não sente dor nenhuma, vai tentar engravidar, tem endometriose depois quando ela vai avançar os exames. Tem pessoas que têm um pouco de dor na menstruação, mas não chama tanta atenção, mas tem uma fadiga crônica, ela acorda cansada, trabalha cansada, volta em casa, não consegue desempenhar nada, não consegue fazer nada. A fadiga, o cansaço, é o principal sintoma extragenital de endometriose. Então a gente tem que estar atento a isso, tá? Quem fala que está muito cansado, né? É endometriose. Por quê? Está inflamada. Quem tem inflamação tem endometriose, ou endometriose pode levar à inflamação e tem o cansaço como sintoma, manifestação clínica. Ou seja, cada mulher pode estar mais próxima daqui, mais próxima de lá. Tem umas que só tem dor evacuatória. Né? Diz que não quer nem comer no período menstrual, porque quando vai evacuar parece que está morrendo lá no vaso sanitário. Tem pacientes que desmaiam no vaso sanitário. Elas têm que fazer o número 2 de porta aberta, porque alguém tem que socorrer elas lá. Então é uma questão que mexe até com a dignidade da pessoa. Então, esses sinais eles não são tão óbvios. Dor na evacuação e endometriose, sim, a gente tem que saber que pode ser endometriose. Tá? Porque senão o que vai? Vai fazer 200 colonoscopias lá e não acha nada. Tá? Aliás, nem endometriose intestinal está indicado fazer colonoscopia, já falo aqui para vocês. Tá? Porque tem muito comum, tem endometriose intestinal fazer colonoscopia. Colonoscopia é um exame bastante invasivo, precisa de sedação e tem algumas indicações para se fazer. Não é porque tem endometriose ou porque está perto do intestino que tem que fazer colonoscopia. Tá bom? Já fica a dica aqui também. Pode passar, por favor. E é isso aqui, gente, que a gente tem que trabalhar. É isso aqui que tem que estar colocado no poste em cada esquina. E, obviamente, lá em Santos, a gente está fazendo um trabalho agora com a Secretaria Municipal de Saúde de ter, não assim, mas um encarte bonitinho, né, um pôster bonitinho, falando sobre os 6Ds. Poxa, uma regrinha mnemônica, não dá tanta dificuldade. Então é preciso que a gente trabalhe esse tipo de ação e divulgue isso aqui. Tá? Que isso aqui tenha em todos os lugares, que seja fácil. Na escola, as endomulheres têm um programa muito interessante, depois eu acho que a Flávia pode falar, né, do Endotins, que é exatamente isso, levar para o ambiente deles. A saúde da mulher, a saúde feminina tem que ser discutida na escola. Tá? A sexualidade tem que ser discutida na escola. Tá bom? Pode passar. E não precisa também de tecnologia, né? Não precisa desenvolver grandes algoritmos para você chegar ao diagnóstico. Basta de uma escala de dor, que essa é uma escala clássica, né? Uma escala analógica ou numérica que você mostra para ela. Aonde que a gente desconfia de endometriose? Porque é cólica, todo mundo fala que cólica menstrual é normal, concorda? É normal. Calma aí, é normal se ela estiver aqui, ó. Fisiologicamente pode ter uma cólica discreta. Se passou daqui, gente, já pode começar a pensar, elocubrar, tratar, investigar, tá? Então, dor moderada e intensa não é normal, ok? Então é importante também que a gente desmistifique essa questão da dor menstrual. Pode passar. Reforçando, né? Isso aqui não precisava estar aqui, mas é bom estar, certo? Se eu tenho endometriose, e eu quero saber se eu tenho, porque meus exames normais não acusam. Meu ultrassom de rotina, aliás, não existe ultrassom de rotina, tá, gente? Pelo amor de Deus.
Eu aproveito essa oportunidade de falar. A mulher não precisa fazer ultrassom todo ano. Não tem indicação de ultrassom todo ano. Não faz parte da rotina da mulher. O que faz parte da rotina da mulher é fazer a prevenção primária para alguns cânceres, como o câncer do colo do útero, por exemplo. Passar com o ginecologista é importante para discutir vários aspectos de sua saúde íntima. Mas não precisa de ultrassom todo ano. Tá? Nem ultrassom de mama, nem ultrassom de tireoide, nem ultrassom de lugar nenhum. Mas, eventualmente, o ultrassom ele é um exame muito utilizado para identificar algumas questões e para mapear a mulher em algumas fases importantes da vida. Mas ele não vai, o ultrassom simples não vai mostrar endometriose, a não ser que você tenha um baita de um cistão de ovário lá, clássico, endometrioma ovariano, né? Que aí o ultrassom simples diagnostica. Mas os exames são ressonância magnética e ultrassom especializado. Aqui moram dois problemas também. Ressonância magnética, o alto custo, por isso que vocês ficam na negativa, ninguém quer pedir. Mas hoje esse custo já vem reduzindo, a gente já não pode nem mais colocar essa cara do alto custo, porque tem muito exame que é pedido de rotina, que tem muito mais alto custo que a ressonância. Por exemplo, o CA125 em algum lugar, o exame de sangue, né, ele tem um custo maior do que a própria ressonância. Entendeu? Algum outro, qualquer pedido de exame aí desnecessário, é o valor da ressonância. Então, a ressonância e o ultrassom com preparo, o ultrassom com preparo ele não é tão custoso, mas o problema é que precisa do profissional habilitado para fazer o exame. Então ele precisa ter feito uma qualificação, ter trabalhado no centro de especialidade, de referência. Então também são poucos. Aqui em Campinas eu arrisco dizer que deve ter 5 a 10 profissionais no máximo, que fazem com qualidade. Tá? Então aqui mora ainda um trabalho que nós, médicos, nós estamos aí ao longo já de uma década, porque quem disseminou e inventou este método para o diagnóstico foi um brasileiro, Manuel Orlando, que trabalha lá no HC. Tá? Então, assim, ele que foi o pioneiro disso daí, agora disseminou no mundo. Tá? Por quê? Porque ele utilizou a ferramenta que era mais fácil e conseguiu, utilizando um preparo que ajudava ao alcance da visão, a ele identificar lesões profundas. Agora, é muito importante dizer, esses são hoje os exames que são possíveis de fazer o diagnóstico. Desde o ano passado, caiu aquela coisa que para comprovar o diagnóstico de endometriose tinha que fazer uma videolaparoscopia com biópsia. Hoje o entendimento da sociedade é que se você tem um exame de imagem e esses dois exames são exames com alta sensibilidade, alta especificidade para afirmar que aquilo tem cara sim de endometriose, você não precisa mais de laparoscopia com biópsia. Só que existe uma limitação, ele não vai diagnosticar endometriose superficial, só vai identificar endometriose profunda, que é aquela doença que já tem uma possibilidade de você ver algumas alterações no tecido. Aquela endometriose que fica mais sobre a superfície dos órgãos, que muitas vezes causa sintomas e causa infertilidade, às vezes você faz o exame, você tem o sintoma, faz o exame e vem negativo. Ainda nessa situação a gente tem que pensar na possibilidade de ter endometriose superficial e conversar isso com o paciente. E a laparoscopia ela vai ter as suas indicações, inclusive quando se tem intratabilidade clínica e você não acha essas lesões profundas. Aí sim teria uma única indicação para fazer uma laparoscopia diagnóstica para identificar uma endometriose superficial, porque também não se faz mais laparoscopia diagnóstica, só terapêutica. Pode passar, por favor. Já terminando, tá, pessoal? Sobre o tratamento clínico, daria para a gente ficar aqui um bom tempo falando sobre isso, principalmente porque esse terreno aqui é minado para vocês. As mulheres não gostam de usar tratamento hormonal como se fosse veneno. E aqui também um apelo para vocês. Tomar tratamento, pílula contraceptiva, tratamento hormonal, não traz prejuízos para a saúde. É muito importante a gente pontuar isso para vocês. E a gente sabe afirmar isso porque nós temos fartas evidências desde a década de 60, quando iniciou-se a primeira pílula contraceptiva até hoje. E hoje o tratamento clínico hormonal não precisa nem ser contraceptivo para endometriose. A gente já tem tratamentos com progesterona isolada que não são contraceptivos, tá? E na verdade, quando a gente fala de endometriose, o hormônio mais danoso para a doença é o hormônio que o ovário produz, gente. Esse sim, ele é o mais danoso para a doença. E você deixar ele ciclando em algumas mulheres, trabalhando free, livre, é o que vai gerar doença e vai gerar diversos problemas. Quando a gente propõe o tratamento hormonal, a gente não vai curar a doença. O que a gente vai melhorar, sim, os sintomas de forma significativa, inibindo o funcionamento do ovário, temporariamente. Isso não traz repercussão negativa nenhuma para a infertilidade, não gera câncer, não tem risco com câncer, mesmo tomando 20, 30 anos de vida menstrual, não gera câncer, e aí, além de tudo, ele previne câncer de ovário e previne câncer de endométrio.
Então veja, tem muitas coisas que são colocadas, principalmente em fóruns leigos sobre hormônio, colocando várias questões negativas que na prática não se traduzem em verdade. Então isso são preconceitos que são trazidos de geração para geração, são essas questões populares que a gente também tem que quebrar, porque senão muitas de vocês abandonam o tratamento clínico, que são muito positivo, que preserva a fecundidade, preserva os órgãos pélvicos, faz prevenção secundária de endometriose. Então a gente está claro hoje que uma mulher que tem endometriose e opera, por exemplo, ela vai ter muito menos chance de desenvolver endometriose de novo se ela fazer um tratamento clínico hormonal após a cirurgia, usando o dispositivo intrauterino, conhecido como Mirena, utilizando pílula oral combinada. Então, assim, tem um valor muito importante e óbvio que não precisa todo mundo usar, não é todo mundo que tem indicação, mas é importante que a gente entenda que não se possa ter barreiras que são barreiras que tenha como base de justificativa bases que não são verídicas ou que a ciência não consegue mostrar, tá? Então, isso é a primeira coisa. Então, fora os tratamentos hormonais, que são muito efetivos, a gente pode trabalhar com analgésicos, né? Os anti-inflamatórios são a primeira linha terapêutica para dor, porque nós estamos falando de uma dor oriunda de inflamação, então não adianta você tomar só dipirona, paracetamol, porque você está tratando só o sintoma, não está tratando a causa, que é a dor, e a causa, que é a endometriose, certo? Então é muito importante que algumas mulheres, porque estão tentando engravidar, elas não têm como usar hormônio, senão, né, uma coisa não combina com a outra. Mas elas podem usar alguns tratamentos clínicos para aliviar os sintomas e permitir que elas ciclem, que elas consigam fazer suas tentativas de gravidez. E depois existe uma série de outras medicações, que pode, desde antidepressivo triciclos, que potencializam a analgesia, até outros inibidores de recaptação de serotonina, que são todas medicações que agem principalmente no sistema nervoso central, diminuindo esse impulso da dor lá para o cérebro. Tá? Então, existe uma gama de medicações e só médicos especialistas, tanto ginecologistas quanto psiquiatras, são importantes dentro dessa lógica. Mas aí também a gente pode falar de acupunturista, que ajuda, a gente pode falar de psicólogo com algumas terapias que podem ajudar também a melhorar a percepção da dor. Então toda essa equipe, quando trabalha junto, ela consegue sim trazer resultados muito satisfatórios quando a gente fala da terapia clínica. Tá? Pode passar, por favor. Aqui é para falar que lá no SUS de Santos a gente tem quase todos, a gente tem um implante, aquele o etonogestrel, conhecido como Implanon, a gente tem Mirena, então o SUS também hoje consegue prover bastante medicações para vocês, e graças a Deus o Bolsonaro não fez corte da farmácia popular, porque muitas das medicações da farmácia popular... Mas... Ele não cortou? Ele tinha cortado, mas ele voltou atrás, não foi isso? Ele tinha voltado atrás, porque alguém falou para ele que ia fazer mal para a campanha dele, né? Ele falou, então volta. Tudo justificativa para não... Hã? Ele é um amor, né? Ele cortou porque precisava para um orçamento secreto. Não, ele cortou porque, segundo eles, ia estourar o teto. Mas tanta coisa para cortar, né? Mas também, eu vou falar uma coisa para vocês. No finalzinho do governo Dilma, a última coisa que ela fez, o último ato dela, antes do impeachment, foi cortar também verba para o programa de farmácia popular. Isso trouxe um impacto para as unidades básicas de saúde fenomenal. Pessoas com DPOC, bronquite asmática crônica, diabetes que usavam algumas medicações mais caras, todos ficaram sem medicações. Então, óbvio que nós estamos nesse momento político e eu não sou nenhum dos dois, eu só declaro para vocês, mas assim, é importante que a gente entenda que hoje a saúde ela é subfinanciada e nós temos que lutar para que a saúde esteja, assim como a educação, no topo do financiamento para a gente conseguir fazer com que o SUS consiga chegar lá na frente principalmente dessas patologias que trazem impacto, né? Diabetes, hipertensão, tudo que é saúde básica e endometriose que encaixa dentro da saúde básica. O SUS de Santos, graças ao apoio do governo municipal, porque isso aqui é muito financiamento de verba de federal e estadual, né? Que trabalham com média e alta complexidade. Não precisaria necessariamente o governo municipal injetar dinheiro para fortificar essas questões básicas. Mas por conta desses cortes que vem tendo no SUS há praticamente 20 anos,
Essa tabela, tanto fala a tabela do SUS, né? A tabela do SUS faz mais de 20 anos que não é atualizada. Então é um absurdo. Ninguém se sustenta com verba do SUS se a gente não atualizar essa tabela para as santas casas, para os hospitais conseguirem ter um pouquinho mais de qualificação na assistência. Pode passar. Reprodução assistida, ela vai ser a opção para aquela moça que quer engravidar, como o problema central dela é infertilidade, ela tem endometriose e tem infertilidade, e ela conseguiria, de forma mais efetiva, buscar a gravidez. Mas qual que é o problema disso? Ninguém tem acesso à reprodução assistida. Nós estamos falando de 5% da população. Tá? Então, na teoria, a gente fala, não, reprodução assistida é bom. Mesmo quando ela tem endometriose, não precisa tratar a endometriose, porque tratar a endometriose melhora a questão reprodutiva, cirurgicamente falando, tá? Clinicamente, não. Não tem nada que a gente tome que vai melhorar a questão reprodutiva. Mas, você fazer uma cirurgia, você consegue resultados que vão de 40% a 50% de taxa de fecundidade depois de um ano da cirurgia acumulado. E a FIV, a fertilização in vitro, ela te entrega isso num único ciclo. Então, assim, quando a gente fala de estatística pura, FIV é muito bom, mas na prática é irreal. Então, vale aqui a gente comentar. No Sul, só o Pérola Byton, no estado de São Paulo, oferece uma complexidade maior, alguns outros universidades, mas isso não representa nada para a população. Então, tem alguns centros, mas infelizmente a gente, nessa questão de reprodução, nem os planos de saúde, né, embora tenha um CID, que é o N97, que é o CID de infertilidade, é uma doença, ela não está complementada, não está contemplada pelo SUS, infelizmente. Pode passar. Tratamento cirúrgico tinha vídeo, mas eu acho que algumas pessoas adoram ver esses vídeos, né? Eu fico recebendo direct no Instagram, põe um vídeo disso, ela tem endometriose. Às vezes eu ponho, mas eu acho que é muito impactante, é muito apelativo. Eu acho que a gente não precisa, porque algumas mulheres sentem isso de forma muito negativa. Então, mesmo quando a gente põe aqueles avisos e tal, eu acho que a gente não precisa trabalhar o tema para impactar dessa forma. Mas nós temos hoje, talvez uma das coisas que mais evoluiu na endometriose foi o tratamento cirúrgico. E os médicos do Brasil tiveram um papel muito importante nos últimos 10 anos. A gente foi, eu acho, que o país que mais desenvolveu profissionais, e esses profissionais de extrema qualidade hoje são referências no mundo. Então, isso veio com uma melhora de alguns centros, quando a gente teve acesso à videolaparoscopia. Desde 2019 a gente consegue trabalhar em Santos com endometriose, porque a gente conseguiu que o hospital do SUS tivesse acesso à videolaparoscopia, mas não é só o equipamento, não é só a tecnologia que faz, precisa também material humano, e não é só médico cirurgião, você tem que ter toda a equipe. Então hoje, nós temos lá sim a cirurgia para aqueles casos bem complexos que só a cirurgia resolve, mas a gente ainda está trabalhando para montar uma boa equipe multiprofissional que seja realmente dedicado dentro de um centro coordenado por profissionais técnicos que consigam otimizar o máximo resultado. Coisa que no privado não é fácil também, mas óbvio que eu consegui organizar isso lá muito mais tempo, conseguindo apoio de profissionais como a Sinir e outros profissionais que logo de cara abraçaram a causa e se aperfeiçoaram e vêm constantemente buscando aperfeiçoamento na doença. Pode passar. Pode passar mais um. Então, gente, para ficar de mensagem final, tá? Dieta. Então, assim, não precisa passar para o médico para vocês já iniciarem tratamento para vocês. Vamos falar de dieta anti-inflamatória para a gente entender o papel da dieta nessa questão da endometriose. Pode passar. A fisioterapia, tanto antes de uma cirurgia quanto após uma cirurgia, a fisioterapia é fundamental para fazer com que a mulher reestabeleça, muitas vezes, os efeitos ou sequelas de uma vida de dor. Então a fisioterapia ajuda muito a gente ter bons resultados. Pode passar. A psicoterapia, tudo isso vai ser falado em detalhes para você, pode passar o próximo. Atividade física, então parece papo de médico, mas aumenta níveis de endorfinas, rivaliza com substâncias inflamatórias e com certeza consegue melhorar muito a qualidade da dor e a qualidade de vida. Pode passar. A acupuntura, nível A de evidência, tudo que mexe com a acupuntura, com ginecologia, se mostra de forma eficaz, sem sombra de dúvidas nenhuma,
pelos estudos de medicina baseada em evidências. Pode passar. Pilates vem se tornando uma variante, né, dos métodos físicos muito bons. Eles conseguem trabalhar muito bem várias musculaturas da pelve. Seria talvez um dos primeiros exercícios para aquelas pessoas que não têm muita afinidade para atividade física a trabalhar o seu corpo. Então, tem estudos já demonstrando Pilates e Yoga como grandes vertentes. Pode passar? E finalizando aqui, gente, se vocês quiserem também ter acesso a informações de qualidade, feitas por profissionais da saúde, não só médicos, sobre endometriose, esse é o QR Code do link do Endolife, que é a startup lá no Instagram. Também tem um aplicativo, se vocês quiserem baixar, ajuda bastante a orientar, principalmente a tirar as dúvidas. Tem muita informação pocket lá, feita em cards, que ajudam a tirar aquelas dúvidas bem pontuais, que as mulheres normalmente levam para a gente no consultório, tá? Pode passar? E aqui, como mensagem final, já nem sei se eu me alonguei muito, mas deixando aqui a atenção e os louros todos para as endomulheres, que tem fazendo um trabalho bastante importante, viu, Flávia? Vocês, a Vanessa, a Romilda, que não está aqui, todas as meninas, a gente tem realmente contado com vocês, né, não só para essas questões de legalização de todo o processo, mas a ajuda que vocês dão para as portadoras. Eu frequentemente referencio vocês, porque tem algumas que, assim, realmente elas não têm condições algumas de custear um tratamento pago, depende do SUS, e o SUS muitas vezes fecha a porta também para essas pessoas. Então a gente vive num local onde já temos uma sombrinha ali, uma pontinha de esperança para que haja uma assistência um pouco mais qualificada, mas como um todo ainda a gente tem que caminhar muito, ainda a gente tem que reconhecer isso. Tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigada, doutor Guilherme, pela palestra. E dando sequência ao simpósio, passo a fala, fisioterapeuta especializada em endometriose, doutora Sinira Assad, com o tema Fisioterapia em pacientes portadores de endometriose. Seja bem-vinda, doutora, tem 30 minutos. Oi, bom dia, eu vou ficar aqui. Também gostaria de agradecer o convite, né? Também sou bem admiradora do trabalho da Endomulheres e é um prazer também estar aqui para disseminar conhecimento, né? Pensar em propostas e falar um pouquinho do trabalho multidisciplinar. Pode passar, por favor. Vou falar um pouquinho, no geral, né, sobre o que a fisioterapia pode fazer para a endometriose. Na verdade, a físio, ela atua mais nos sintomas físicos, né, principalmente nas dores, né. Então, como o Dr. Guilherme falou, a gente não tem só aquela dor pélvica e de cólica. A gente tem dor na relação sexual, dor para urinar, dor, né, para evacuação. E isso tudo vai gerando outros problemas. Então, outras disfunções urinárias, constipação ou incontinência fecal, vai gerando dores como um todo, porque a mulher ela vai adotando posturas de dor, né? Então, ela começa com uma dor pélvica, mas ela, pela própria dor, ela vai mudando a postura e ela vai ficando com dor na lombar, ela vai ficando com dor na cervical, e aí ela vai deixando de fazer o exercício, ela vai ficando com musculatura mais fraca, e isso gira entra num ciclo muito ruim, que gera cada vez mais dor. E além disso, a fisio atua no pré e no pós-operatório. Então eu vou explicar um pouquinho mais para frente exatamente o que a fisioterapia pode fazer no pós. Pode passar, por favor. Então, a mulher com endometriose, ela tem vários sintomas, né? Então, a dor menstrual, a dor pélvica, a dor na relação, as alterações posturais, constipação, diarreia e as disfunções urinárias, como eu falei. Pode passar.
Só explicando justamente essa associação entre as partes do corpo, né? É importante a gente entender que essa mulher ela vai desenvolver dores miofaciais. A fáscia, né? Então a gente tem o músculo que faz a contração e a gente tem a fáscia, que é aquela capa que fica em volta do músculo. Ali é só um exemplo, né? Então, de um lugar que a gente tem uma fáscia que interliga todas as regiões. Então, se a mulher tem dor na pelve, ela vai alterar a posição da pelve, da coluna, e vai transferir essa dor para outras partes do corpo. Então, essa mulher ela vai aumentar cada vez mais as suas regiões de dor, vai criar medo do movimento, que a gente chama de cinesiofobia, vai entrar num grau de inatividade, vai ter um déficit de força muscular, diminuição da flexibilidade, isso vai gerar fadiga, que vai impactar no sono, pode gerar, né, disfunções laborais, quando, por exemplo, adolescente, né, vai na escola, né, então ela vai impactar socialmente, vai impactar no trabalho e, consequentemente, ela pode entrar num grau de depressão, ansiedade, que vai gerar mais dor e aí o grande ciclo aí bem maléfico. Pode passar. Esse ciclo, então, vai gerar mais dor e as alterações posturais, passa mais um, por favor, podem piorar mais ainda a dor pélvica. Essas posições, né, da região pélvica, elas são muitas vezes causadoras de dor, não só pela própria doença, mas pela tensão muscular que a doença acarreta consecutivamente ou no reflexo, né? Pode passar. O que a gente tem aqui é o que a gente chama de sensibilização central. Essa sensibilização, ela é uma magnificação da dor. A característica da dor na endometriose, ela é uma dor crônica, né? Porque ela vem de anos. E a dor crônica, ela vai causando alterações no tecido, no local mesmo, que ao perceber a dor, né? Na verdade, quando a gente percebe a dor, é o cérebro que está percebendo a dor. É o cérebro, o local manda informação para o cérebro fala assim, nossa, aquele local ali tem dor, tem algum problema. Então, ele vai criando tensões do lado com o objetivo de proteger. Essas tensões vão gerando mais dor, porque a musculatura vai ficando tensa, e esse caminho vai ficando cada vez mais fácil, né? Então, esse é o grande problema da cronicidade da dor. Que esse caminho até o cérebro fica muito fácil. Então, a mulher, ela lembra da região pélvica dela, ou da região onde ela sente dor, lombar, ou uma dor na relação, já muito fácil. Ela lembra da região e ela fala assim, é dor. Ela não lembra nem, eu tenho uma barriga, eu tenho uma dor. Eu tenho uma pelve, eu tenho uma dor. Eu vou ter relação, eu vou ter dor. Então, é muito fácil, né, esse trajeto quando se torna crônico. Ele vai mais rápido. E existem dois eventos muito comuns na mulher com endometriose, ou nas pessoas que têm dor crônica no geral, que é a alodínia, que é uma percepção de dor no estímulo não doloroso, e a hipersensibilização, que é um estímulo que até seria doloroso, mas ela sente como muita dor. Então, às vezes, um toque, que seria um estímulo de pouca dor, ou de nada de dor, ou que seria agradável, ela sente como dor. Um movimento, um alongamento, que é só o músculo esticando, mas ela sente aquilo como dor. Então, esses dois eventos são bem presentes nas mulheres com endometriose. Pode passar. Além disso, a gente tem uma inervação da pelve, né, bem difusa. Ela tem uma sensibilidade muito cruzada. Então, as dores, a sensibilidade do órgão, muitas vezes, é sentida no músculo e vice-versa. Então, a gente tem
uma sensibilidade que confunde muito a mulher. Ela fala assim, eu tô com dor aqui, mas dói aqui na lombar também, mas eu não sei se é na relação, eu tenho dor na relação, mas depois eu tenho dor no ânus, e aí eu vou fazer xixi, eu fico com dor no ânus. Então, assim, é uma confusão, justamente porque essa dor ela é difusa devido à proximidade das raízes nervosas, ou até uma mesma raiz nervosa que inerva várias regiões, né? Então, a gente tem raiz nervosa que vai para a bexiga, para o intestino e para o assoalho pélvico, por exemplo. Então, confunde mesmo. E isso faz, né, mais tensão na região. Essas dores, essas partes vermelhas nessa imagem mostra muito, né, onde são os músculos que ficam bem tensos em consequência dessa sensibilidade cruzada. Pode passar. Em relação à dor, né, do pós-operatório, então a fisioterapia, lógico, ela tem vários recursos para tratar de dor, mas especificamente no pós-operatório, o que acontece? Bom, o paciente operou, né, tirou ali a doença, então não precisa, tá tudo bem, né? Só que aquela memória, né, da dor, ela tá presente, né? Então lembra que eu falei que ficou lá registrado a percepção da dor, aquela lembrança da dor ainda está lá, né? E é uma lembrança que não é psicológica porque ela não existe, ela existe, houve uma alteração no neurônio mesmo, né? Em toda a massa ali no trajeto. Então, aquela lembrança lá, aquela representatividade cerebral da localização ainda lembra da região com dor. E o movimento, a fisioterapia, os recursos da fisioterapia, analgésicos, o movimento, o alongamento, uma readequação postural, uma consciência corporal, que tudo isso a fisioterapia consegue fazer, vai fazendo com que as sensações boas... Pode voltar, por favor, onde estava? Imagina. Vai fazendo com que as sensações boas, então, né, vença ali e passa o sinal verde ao invés de deixar a dor passar. Né? Então, é justamente a gente brigar com essa informação de dor. Então, quando a paciente opera e vai para a fisio, a gente vê mais sucesso, muitas vezes mais rápido, para tentar tirar mesmo e mandar embora esse caminho de dor aí. Lembrando que dor é sempre uma experiência individual, né? Como né, já foi falado aqui, cada um tem a sua dor, né? É muito difícil a gente julgar, igual o Dr. Guilherme pôs lá a escala, né, da dor. A gente não pode falar, não, mas a sua dor não está 10, não está 1, né? Cada um tem a sua percepção. Pode passar. Aqui, só algumas condutas são exemplos, né, do que a fisioterapia pode fazer para a dor mesmo. Então, tem a eletroterapia, que é o TENS, o laser, o próprio exercício. O exercício, ele já está mais do que estabelecido, né, na literatura. Ele tem um grande potencial analgésico. O uso dos tapes, a própria terapia manual, a massagem na região. Então, a gente pode... lançar mão de vários recursos para ajudar essa paciente mediante uma avaliação e de acordo com a necessidade particular. Tem a acupuntura também, né, como o Dr. Guilherme falou, e a osteopatia também, que pode ser feita, que mexe às vezes em vísceras, então também é bem indicado. Pode passar. Lembrando então que tudo trabalha em conjunto, ali naquela figura ali embaixo à direita, lembrando 2 músculos, né, que na verdade tem o obturador interno e o piriforme. Muitas pacientes referem dor no ciático e às vezes é uma dor muscular, então às vezes a gente tem que prestar bastante atenção nessas regiões. Pode passar. E aí agora vamos chegar lá no assoalho pélvico, né, que é o chão ali da nossa pelve, né, do nosso corpo. O assoalho pélvico é um conjunto de músculos que fica na região mesmo de baixo, né, no chão da pelve.
ele é muito importante para um equilíbrio muscular. Então, como vocês podem ver, né, o centro do corpo, ele é delimitado pela musculatura das costas, da barriga, o diafragma, que é um músculo respiratório, e o músculo do assoalho pélvico. Tudo ali trabalha em conjunto. Se tiver algum desequilíbrio, esse desequilíbrio ele vai transferir dor para as outras regiões. Então, se eu tenho uma alteração postural devido a uma dor interna ali da endometriose, eu posso adotar certas posturas ruins e esse músculo do assoalho pélvico ser sobrecarregado. A própria respiração, né? Se o diafragma faz parte desse equilíbrio, uma paciente com dor ou que adota uma postura de dor, ela vai muitas vezes respirar errado até, né? Então, quem está com dor tem uma respiração diferente e isso impacta em todo o equilíbrio do corpo. E o assoalho pélvico tem uma função importante também, além de sustentar e trabalhar com postura, justamente na parte urinária, na parte sexual e na parte fecal. Se a gente for ver ali o assoalho pélvico, né, ele está desde a coluna lá de trás até o nosso ossinho da pubis aqui na frente. Então ele corta justamente o ânus, né, a vagina e a uretra. Então ele é importante para essas funções, urinária, sexual e fecal. Então, por exemplo, na bexiga, né, se ele trabalhar adequadamente, enquanto eu não quero fazer xixi, ele segura o xixi, né? E aí, a hora que eu quero realmente eliminar a urina, eu vou ao banheiro. Então, ele é importante e ele tem uma ação voluntária de liberar o xixi, armazenar o xixi, né? As fezes, a mesma coisa, e a relação sexual. Pode passar. De uma outra visão, então, essa é a visão, né, profunda ali do assoalho pélvico. Então, a gente tem a uretra, a vagina e toda essa musculatura profunda. E também esse triângulozinho, tudo isso faz parte da musculatura do assoalho pélvico. E como disfunções do assoalho pélvico, a gente pode ter a fraqueza, que é justamente o que pode gerar as incontinências, a tensão e o ponto de dor, que é extremamente comum na paciente com endometriose, primeiro porque ela tem alteração postural, tem toda aquela alteração miofacial, e segundo porque ao tentar ter uma relação sexual com dor, mesmo que essa dor seja profundamente, ela vai tensionar aquele músculo ali que fica ao redor da vagina. Então, cada vez ela vai ter mais dor. E a incoordenação, que é muitas vezes ela vai, por exemplo, pela dor, ela vai evacuar e ela, ao invés dela relaxar a musculatura, ela contrai. Então, ela gera isso, mais constipação ainda. Pode passar. Só falando um pouquinho das incontinências, lembrando que é considerado incontinência qualquer perda involuntária de urina. Então, se a paciente tosse, pula, anda, corre, espirra, ela é considerada uma incontinência de esforço. Pode ser incontinência de urgência também, que é aquela necessidade urgente de ir no banheiro, ou uma frequência urinária aumentada. Ou pode ser a mista, que é a junção das duas. E a gente tem um fator importante também nas pacientes com endometriose, muitas vezes, né, e até não raro, no pós-operatório, que elas vão ter a retenção urinária. Então, é a incapacidade da bexiga de contrair e eliminar toda essa urina. Isso pode acontecer pela presença de endometriose, por alguma lesão nervosa durante a cirurgia, né? Então, pode ser comum esse sintoma no pós-operatório e a mulher, então, ela vai referir dificuldade de esvaziamento e sensação de resíduo miccional. Então, ela vai no banheiro, ela levanta, ela quer fazer mais um pouquinho, ou ela sai do banheiro, quer voltar, ou ela levanta e escorre um pouquinho, ou então ela fica sentada e fala assim, eu não consigo fazer. Então, ela fica querendo fazer esforço para fazer a micção e isso não é o ideal, não é o certo, né? O ideal é a gente sentar no vaso e relaxar, e não fazer esforço nem para evacuar, nem para fazer xixi. Então, a físio também ajuda um pouquinho nessas questões urinárias.
Pode passar. Aqui também alguns exemplos de condutas que a fisioterapia pode fazer. Então, a gente tem também alguns recursos de eletroterapia, o próprio exercício do assoalho pélvico, aqui algumas sondas que a gente pode fazer intravaginal, alguns recursos também de game para dar um feedback para a paciente de como ela está contraindo, né? Então, isso faz parte bastante da rotina de uma fisioterapia pélvica, para tratar justamente todas essas disfunções do assoalho pélvico. Pode passar. Aqui, em relação à incontinência fecal e à constipação, que essa paciente pode também evoluir, também a gente tem alguns recursos. Algumas vezes a gente precisa fazer um recurso via anal, mas não são todas as vezes. Muitas vezes a gente consegue tratar ou via vaginal ou perineal mesmo, ou às vezes com um próprio exercício, com uma orientação. A nutrição é super importante para essa parte da normalidade, né, da evacuação. Pode passar. Pode passar mais uma vez. E a dor na relação sexual, que é uma queixa muito importante, impacta muito a qualidade de vida da mulher, do casal, muitas vezes até da família, né? Às vezes é motivo, né, de um desgaste muito importante no relacionamento. E essa paciente, primeiro ela tem o tabu, porque ela muitos anos com dor, ela não descobre a sua sexualidade, ela acha que aquilo ali não é prazeroso, ou realmente ela se convence que não é, e muitas vezes ela tem relação sexual só por causa do parceiro. Então, é uma questão muito importante. E a fisioterapia também tem uma atuação juntamente com a psicologia, né? Eu acho que isso é super importante a gente trabalhar em conjunto, porque todas essas questões acabam, lógico, trazendo esse tabu, mas em relação à questão física, a gente também tem algumas condutas, então a gente trata bem diretamente a região íntima, o assoalho pélvico. A gente faz uma massagem porque muitas vezes esse músculo está tenso. A mulher ela não aguenta ter um toque vaginal, né? E a gente, com alguns recursos e bem gradativo, vai tentando acessar essa região, tentando mostrar para a paciente que ela consegue ter, né, fazendo uma percepção corporal, uma readaptação ali do que é uma relação sexual, né? E dessensibilizando. Então, são recursos, desde exercícios globais até recursos que vão realmente intravaginais ou perineais para tratar esse músculo ali que está bem tenso, essa lembrança de dor da relação e tudo mais. A gente orienta bastante o uso do óleo de coco, né, como lubrificante, tanto para sessões quanto para a própria relação sexual, e às vezes até para hidratar a região mesmo. A gente fala, passa um pouquinho de óleo de coco todas as noites para hidratar a região, isso evita fissura, evita ressecamento, e é um produto natural. Deixa eu passar. Aqui alguns exemplos. Então, a gente pode fazer exercícios em grupo, né? Não necessariamente precisa ser só fisioterapia do assoalho pélvico, a gente trabalha bem o corpo, o pilates também, pode passar. E, como o Dr. Guilherme falou, tanto que é importante fazer atividade física, né? Então, acho que independente da físio, acho que a atividade física tem que ser incluída, e aí atividade que dê um prazer. Acho que é importante esse corpo estar em movimento. Bom, acho que é isso. Então, só como para finalizar, é importante esse trabalho multidisciplinar, é importante que mais profissionais sejam especialistas, né, que a equipe, além de se falar, se complemente, né, tentar tirar os tabus, fazer com que o conhecimento chegue até a paciente, ao governo, à população, e que essa mulher, principalmente, tenha acesso a toda essa equipe multiprofissional que faz parte da globalidade do tratamento.
É isso, gente. Obrigada, viu? Obrigada, doutora Sinira, pela palestra. Nós daremos uma pausa de 10 minutos. Isso, Lourdes? Uns 10 minutinhos para a gente tomar um café e já vamos retornar para dar continuidade no nosso simpósio. Vou fazer umas fotos. Vou marcar a gente.